Versículo de número 21, apenas o versículo 21. Lucas, capítulo 24, versículo 21. Somente o versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Vamos ler só esse trecho. 1, 2, 3. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Pode ficar melhor. 1, 2, 3. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Só até aqui. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. O Espírito de Deus me incomodou hoje terrivelmente por causa desse texto. E trouxe ao meu coração algumas instruções que vão fazer toda uma diferença na nossa vida. Nós precisamos dessa palavra. Redobre a sua atenção. Deus vai falar com você nesse momento. Eu penso comigo que se eu estivesse vivo e fosse escolhido por Jesus para ser um dos discípulos, seria o maior privilégio da face da terra, de poder tocar na sua mão, olhar os seus olhos, comer o pão que ele partilha na mesa, poder comer um pedaço de peixe que ele assava na brasa, poder ver com os próprios olhos a multiplicação de pães e peixes, poder ter visto de perto ele andando sobre as águas, de ter visto ele levantar as mãos no meio do barco e dizer: tempestade, acalma-te, vento, aquieta-te. Poder ter visto ele tocar no esquife e dizer para o defunto: levanta-te. Ter estado lá no cenário quando ele disse: Lázaro, vem para fora. Quando ele fez milagres, maravilhas, quando ele curou leprosos, quando ele fez paralíticos andar, quando ele expulsou demônios, quando ele fez maravilhas extraordinárias, quem não gostaria de ter estado lá? Para ter ouvido pelo menos uma de suas pregações, para ter estado sentado na frente ouvindo o sermão da montanha. Isso é um privilégio. Agora, algo que me fez pensar e meditar muito foi que quem estava lá vendo os milagres, quem esteve lá perto dele vendo as maravilhas, quem esteve lá vendo todas essas coisas grandiosas que ele fez, também viu o cenário da cruz. E o cenário da cruz não é o lugar que nenhum de nós gostaríamos de ter estado. É maravilhoso falar que Jesus curou leprosos, que Jesus fez paralítico andar, que Jesus fez mortos ressuscitar, que Jesus pregou maravilhas, que Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e poucos peixes. Mas imagine você ser um dos discípulos e ver o seu mestre ser esbofeteado.
Imagine você sendo um dos discípulos da ponta da frente e ver o seu mestre ser cuspido. Imagine você ter estado na frente da multidão vendo o seu mestre todo rasgado depois de ter sido açoitado. Ter visto o seu mestre que só fez o bem, só curou, só transformou a vida das pessoas, só pregou o amor. Ter sido vítima de injustiça dos homens. Ter sido objeto de escárnio da humanidade. Ter visto sem poder fazer alguma coisa para mudar o cenário. Ter visto o seu mestre carregando uma cruz que não era dele. Você pensa consigo que aquelas pessoas não tiveram vontade de tirar Jesus daí? Às vezes a gente pensa que simplesmente ignoraram. Claro que não. Simplesmente ninguém se importou com o sacrifício de Jesus. É óbvio que não. É lógico que choraram. É lógico que sentiram a dor. É lógico que foram entristecidos ao ver aquele cenário de dor, de sofrimento, de sangue. É lógico que sentiram fortes dores ao ver o seu Cristo sendo pregado na cruz. Mas não puderam fazer nada, não tiveram forças para fazer nada, não tiveram ação para reagir e nem podiam reagir. Então, todas as palavras ditas por Jesus, todos os milagres feitos por Jesus, todas as maravilhas feitas por Jesus, ficam desse tamanho, perto desse cenário ensanguentado, perto do martírio mais horrendo da humanidade. Eles nunca viram uma cena como esta. Eles nunca viram um terror tão grande na frente dos seus olhos, assim como foi feito com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora os discípulos não conseguem pensar mais na multiplicação de pães. Agora os discípulos não conseguem mais lembrar de Jesus andando de forma gloriosa sobre as águas. Então agora os discípulos não conseguem lembrar das palavras ditas por Jesus, de forma que até as palavras que Jesus já havia dito, que ressuscitaria ao terceiro dia, está esquecida na mente dos discípulos. Eles não se lembram porque a única coisa que está gritando na sua mente, no seu coração, é o cenário da cruz, é os chicotes batendo nas suas costas, é o seu último suspiro na cruz, entregando o seu espírito para a morte. Como me tocou essa palavra hoje? Pelo menos dois discípulos conversam entre si e decidem retornar para a sua vida antiga. Pelo menos dois discípulos, que está explícito no capítulo 24, decidem voltar para Emaús. Essa decisão é uma decisão muito séria. Essa decisão é uma decisão muito convicta e muito importante nas suas vidas. Eles estão dizendo nas entrelinhas do texto que aquele a qual eles esperavam que fosse poderoso para remir todo Israel não pode mais remir porque ele está morto. Eles estão dizendo nas entrelinhas do texto, na atitude deles de retornar para Emaús, de que aqueles a qual eles depositaram todas as suas expectativas, aquele a qual eles depositaram toda a sua esperança, aquele que era o seu herói, aquele que era o seu Senhor, aquele que era o Filho de Deus, está morto agora e não pode mais fazer coisa alguma.
Versículo de número 21, texto que todos nós lemos, diz o seguinte: nós esperávamos. Diga comigo, esperávamos. Pode ser melhor, diga esperávamos. Eu quero pregar apenas nessa expressão, apenas nessa palavra, que quer dizer muita coisa aqui nesse texto. Meu Deus. Esperávamos está empregado no pretérito imperfeito, e não está por acaso aqui. Isso é uma referência a uma ação do tempo passado que não foi finalizada ou foi interrompida por algum tipo de acontecimento. Isso daqui é importante demais, eu vou repetir para você entender. Esperávamos é uma expressão que está no pretérito imperfeito, que quer dizer que uma ação foi interrompida por algum tipo de acontecimento. Demonstrando que os discípulos tinham um projeto, demonstrando que esses discípulos tinham uma expectativa, demonstrando que esses discípulos tinham uma esperança, demonstrando que esses discípulos tinham um sonho, demonstrando que esses discípulos tinham algo importante que estava impregnado em Jesus, mas que agora, por ele estar morto, esse acontecimento quebra todos os seus sonhos. Este acontecimento da morte joga por terra os seus projetos. Esse acontecimento da morte, esse cenário fúnebre, demonstra que eles não podem mais continuar sonhando. Então essa expressão esperávamos denota pelo menos 3 situações. Primeiro, frustração. É uma expressão de falta de fé. É uma expressão de desesperança. Ora, pregador, o que é a frustração? É um estado emocional que acompanha a interrupção de um comportamento motivado. Ou seja, é um estado psíquico que resulta do bloqueio que interrompeu o projeto ou objetivo esperado. Significa dizer que eles estavam esperando que Jesus remisse Israel, mas agora ele estava morto, de forma que ninguém mais podia remir. Eles esperavam que o Senhor Jesus Cristo suprisse os seus projetos e os seus sonhos, mas agora Jesus está morto e não podia mais suprir. Eles esperavam que Jesus purificasse o sistema corrupto de Israel, e Jesus agora está morto, ninguém pode mais limpar essa situação, ninguém mais pode corrigir este problema, ninguém mais pode fazer aquilo que estava depositado aos ombros de Jesus. Os discípulos achavam que Jesus resolveria os problemas de Israel, mas alguém que está morto resolveria o quê? É como que depositar todas as suas expectativas e esperança em uma pessoa, e esta pessoa morre. Acabou. Não tem mais esperança, não tem mais sonho, não tem mais projeto. Já são 3 dias agora. Já se passaram 3 dias agora, e os discípulos estão frustrados por depositarem a sua esperança e não serem atendidos como eles esperavam que seriam. Eu quero que você deixe a tua mente devagar nessa noite, que a palavra do Senhor tem um objetivo especial para pessoas aqui hoje. Não foi à toa que você veio aqui nesse dia. O Espírito Santo me incumbiu de trazer esta palavra doída para dizer para você. Talvez você colocou as suas expectativas, a sua esperança em cima de algo, em cima de uma palavra, em cima de um sonho. Você colocou as suas esperanças em cima de uma promessa. Você colocou as suas esperanças em cima de uma profecia. Você colocou as suas esperanças em cima de um pastor.
Pessoas se frustram por causa de pastores. Pessoas se frustram por causa de igrejas. Pessoas se frustram por causa de profecias. Meu Deus. Pessoas se frustram por causa de revelações. Pessoas se frustram por causa de situações adversas. Pessoas se frustram por causa de próprios companheiros crentes. Pessoas se frustram por causa de lideranças. Pessoas se frustram por causa de inúmeras situações. Mas escute, o Senhor não quer te ver frustrado. O Senhor não quer te ver cabisbaixo. O Senhor não quer te ver desesperançoso. O Senhor não quer te ver caído. O Senhor não quer te ver mais nessa situação. Eita glória. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Jesus está morto. Já fazem 3 dias que ele está morto. O que faremos em Jerusalém? Jerusalém não tem nada para nós. Jerusalém não tem mais nada para nós. Jerusalém não pode nos oferecer mais nada. Concluíram esses 2 discípulos que era melhor voltar para Emaús. Segundo, esta situação esta expressão, esta palavra esperávamos, denota cegueira espiritual. Versículo de número 16 diz o seguinte: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Olha que coisa extraordinária. Eles estão conversando entre si, voltando a pé, andando, voltando para Emaús, conversando entre si, dialogando entre si, duas pessoas, 2 colegas, 2 amigos, 2 discípulos retornando para Emaús, sem que eles percebessem, no meio deles apareceu um homem. Meu Deus. Aleluia. E começou a continuar com eles a caminhada. Puxando o diálogo mais ou menos assim. O que é que vocês estão conversando, hein? Quem é esse que morreu? De quem vocês estão falando? Quem é esse tal profeta que vocês estão falando? E eles começam a conversar com aquele homem sem perceber que Jesus estava no meio deles. Cegos espiritualmente, porque a sua mente estava presa no cenário da morte. Não conseguiram enxergar que o cenário da vida já se abriu. A cegueira espiritual ocorre quando há um acontecimento tão brusco, tão violento, que a sua mente paralisa e você não consegue enxergar o próximo passo. Escute, o deserto da nossa vida não é para fazer morada. O deserto da nossa vida não é para nos fazer acostumar. O deserto da nossa vida não é para sempre. E parece que eu vejo algumas pessoas, alguns irmãos, alguns homens, algumas mulheres, alguns casamentos, algumas famílias se acostumando no meio do deserto, se acostumando a viver com a frustração, se acostumando a viver uma vida cega espiritual. Deus está no meio do culto falando, Deus está no meio do culto operando, Deus está no meio do culto batizando com o Espírito, Deus está fazendo milagres no meio do culto. A irmã contou um testemunho
situação na sua vida tão dolorosa, tão difícil, que ele não consegue virar o disco, que ele não consegue dar um passo seguinte, que ele não consegue sair dessa frustração, desse desespero, dessa angústia. Tem gente que entra num luto tão terrível que parece que quem morreu foi ele. Surge um acontecimento, surge uma situação, surgem inúmeras situações. E os lábios se calam. E a vida no olhar morre. E as pessoas que olham para você só sentem tristeza. Porque é a única coisa que você consegue demonstrar. Você não sai deste cenário de sangue. Você não sai desse cenário de dor. Você não sai desse cenário de derrota. Você não sai desse cenário de desprezo. Você não sai desse cenário de humilhação. Você não sai desse cenário de vergonha. Pelo amor de Deus, nessa noite o Senhor te trouxe aqui nessa casa para dizer para você: aleluia, o teu quadro vai virar. Você vai sair deste vale. Você vai sair desse deserto. Você vai lembrar apenas dessa situação deprimente, apenas como lembrança de que o Senhor te fez passar por lá para te entregar uma vitória, para te fazer vencedor, para te fazer vitorioso, vitoriosa. Como se isso fosse a pior coisa, ainda tem algo pior. Essa expressão, esperávamos, denota retrocesso. Meu Deus, tem muita gente retrocedendo na vida. Eu sinto o Espírito Santo no controle deste culto. Tem muita gente voltando atrás. Retrocesso é o processo de voltar para trás. É o retorno ao local de onde saiu. O retrocesso acontece quando esquecemos a promessa. O retrocesso acontece quando esquecemos a palavra. O retrocesso acontece quando nos afastamos de onde o Senhor nos deixou. Ao invés dos discípulos decidirem permanecer em Jerusalém por mais um período de tempo, vamos esperar mais um pouco, vamos aguardar mais um tempinho, vamos passar mais uns dias aqui. Eles decidem voltar para Emaús. Emaús ficava mais ou menos 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Eles não estão voltando de Uber. Eles não estão voltando a cavalo. Eles estão voltando a pé. Isso expressa desgosto. Isso expressa uma tristeza tão grande da qual eles estão dizendo: não importa quanto tempo demore para a gente chegar, mas a gente vai chegar. A gente vai voltar. A gente vai recomeçar a nossa vida. A gente vai voltar do zero. A gente vai voltar para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Escute, quem foi que te tirou de lá? Eu quero que você seja profeta de Deus para falar para mim. Eu sinto autoridade nisso. Dá um cutucado em alguém que está aí do teu lado e diga assim: aquele lugar que o Senhor te tirou de lá, diga. Não é permitido retornar mais para lá.
Santo sussurrando ao ouvido de alguém aqui neste lugar, dizendo assim: naquele lugar você não volta mais. Aquele é uma luz da tua vida que só te fez sofrer, lá você não volta mais. Eu vou te encontrar no meio do caminho. Eu vou te achar na beira da estrada. Eu vou ao teu encontro, nem que eu tenha que andar 12 quilômetros a pé correndo atrás de você. Eu vou te achar e você não vai ficar lá mais. Teu lugar é Jerusalém. Teu lugar é Jerusalém. Teu lugar é Jerusalém. Deus já te chamou como discípulo. Deus já te escolheu como seguidor. Deus já te colocou num dos principais da obra. Deus já te deu a unção, uma autoridade. Deus já te fez uma chamada. Você não vai voltar atrás. Você não pode voltar atrás. Não dá mais. Pastor do céu, como é duro o cenário de martírio, como é duro enfrentar o cenário da morte, como é duro enfrentar o cenário da cruz. O Senhor vai mudar esse cenário da tua mente hoje. Porque todas estas situações caem por terra com apenas uma notícia. Jesus vive. Esta notícia tão pequena, com apenas duas palavras, vai quebrar todo este processo da tua vida, a qual você está vivendo. Quando eles percebem, entendem que Jesus está vivo. Opa, o cenário passa a mudar. Aleluia. A frustração cai por terra. A frustração cai no chão. O espírito de frustração que está sobre a vida deles é jogado ao chão no mesmo instante. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Oh
Olha ele passando aqui. Sinta ele andando aqui, irmãos. Sinta a sua presença no meio da igreja. Ele não está mais lá. Ele vive. Versículo de número 31. A notícia: Jesus vive. Está quebrando toda a frustração. Está quebrando todo o embaraço. Está quebrando toda a falta de fé, toda a desesperança. Versículo de número 31. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram. E o conheceram. Tocou quem estava do lado disso, você percebeu? Você notou? O quê? Era ele. Ele estava falando conosco e a gente não estava entendendo. Ele estava no nosso meio e a gente não percebeu. Ele partiu o pão, a gente começou a sentir que o ambiente estava diferente. Quando ele orou, Pai, as máscaras caíram, as escamas dos olhos caíram, a cegueira foi arrancada, os olhos se abriram. É ele não está mais lá, ele não está mais preso ao sepulcro, ele está vivo. Glória a Deus! Você consegue enxergar nessa noite que há a possibilidade de vitória para você? Você consegue enxergar nessa noite que o Senhor está aqui entre nós e os seus olhos estão se abrindo e você hoje vai passar a enxergar uma porta aberta, uma saída no fim do túnel, a luz vai se acender para você, você vai passar a entender, aleluia, que há um tempo novo chegando para a tua vida. Versículo de número 33. Olha o milagre acontecendo. Os discípulos já viram Jesus curar paralítico. Eles já tinham visto Jesus curar cegueira. Já tinham visto Jesus levantar mortos. Já tinham visto muita coisa acontecer. Mas eles nunca tinham visto Jesus curar frustração. E na mesma hora levantaram-se. Eu disse, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Oh, glória! Você tem noção de alguém que acabou de andar 12 quilômetros a pé? Podia dizer assim, vamos descansar. Nossos pés estão doendo, vamos passar a noite, amanhã cedinho a gente volta. Não, na mesma hora. Decidiram, vamos voltar. Mas é tarde e noite, não importa. Vamos voltar. Mas a noite está escura, o caminho não importa. Ele está em Jerusalém. E é lá que nós devemos estar também. Meu Deus. Fique de pé, por favor. Assim diz o Senhor: levanta, vem para Jerusalém. Eu te chamei para viver coisas maiores. Deus está falando com alguém aqui neste lugar. O teu lugar não é Emaús.
olhos, eu vou orar por você. Eu quero que você profetize isso. De novo que eu estou aqui. Quero que você declare nessa noite. Para a tua vida mesmo. Para a tua família, para os teus filhos, para o teu casamento, para a tua história. Saia
Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Assim diz Deus, eu tenho coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Eu vou orar por você agora neste momento, para você nunca mais retornar para irmãos. Espírito Santo de Deus, encontra com teu filho aqui, com a tua filha aqui. Envolva-o de tal forma com a tua presença que ele volta para casa hoje dizendo assim: como ardia em nossos corações quando ele falava conosco. Como nosso coração ardia quando ele dizia aquelas palavras. Emaús não é o nosso lugar. Jamais retornaremos para o lugar de onde o Senhor nos tirou. Hoje decidimos voltar para Jerusalém. Hoje decidimos voltar para o lugar de onde o Senhor nos chamou. Hoje decidimos voltar para o lugar onde o Senhor quer que estejamos. Onde o Senhor quer que estejamos, aonde Ele está. Aleluia! No centro da sua vontade. Glória a Deus. Em nome de